Pessoal, boa noite a todos, ou boa tarde. Hoje realizamos mais um encontro Ciência e Negócios do PMPGil do ano de 2024. Desta vez, contamos com a presença do diretor executivo do ELUME, que é o Centro Regional de Inovação, e também mestrando do PMPGil, orientando do professor André Moraes. Agradecemos a presença de todos e convidamos para participarem da Conferência Internacional de Sustentabilidade, Inovação e Sociedade, que é o ICSIS, que ocorrerá de 24 a 27 de junho, evento organizado pelo PPGA e PMPGil. A programação completa do ICSIS está lá na página univale.br/eventos. Agora eu passo a palavra para o Emerson. Obrigada. Para mim. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos te apresentar. Eu vou passar o microfone para o professor Roseto, para ele me apresentar aqui, para eu não precisar fazer uma auto-apresentação. Só um minutinho. Eu acho. Primeiro, agradecer ao Jailson, que é o responsável pela condução do evento de Ciência e Negócio pelo PMPGil. Eu acho que o esforço do Jailson é que acaba nos impelindo a cuidar com carinho desse processo. Então, sem o Jailson na condução, né, na organização, nos contatos e nas reuniões que nós tivemos, certamente não seria tão fácil a gente conseguir mobilizar pessoas como o Emerson e mobilizar todos os alunos, colegas e outras pessoas que estão aqui com interesse de ver a palestra do Emerson. Tá? Eu só vou ler rapidinho aqui um pequeno currículo do Obrigado, Emerson. Obrigado mesmo pelo apoio. O Emerson é contador, como disse a Maraísa, é nosso aluno no mestrado do PMPGil, mestrado em Gestão, Internacionalização e Logística na Univale, que aqui está representado na cúpula pelo Jefferson, que é o vice-coordenador do programa, né? A professora Tati está de férias, com dupla titulação em Alicante, na Espanha, né? Há 7 anos atuando como diretor da Itajaí Participações S.A., atualmente é diretor-presidente, possui mais de 30 anos de experiência, tendo passagem por empresas internacionais de auditoria, tá? Além de ter atuado no Centro de Serviços Compartilhados da BRF e da Federação das Indústrias de Santa Catarina. É cofundador e ex-presidente da Polutec, diretor de Relações Internacionais com o Governo na Rede Catarinense de Inovação, a RECEPET, e atualmente diretor executivo do ELUME, Parque Centro Regional de Inovação, que é o tema, né, foco da palestra. O Emerson colocou ali, além disso, é empreendedor, né, e empreende hoje em 2 campos bem distintos. Um é na cannabis medicinal e outro é na automação de mercados em condomínio. Então é um prazerão ter você aqui, Emerson, muito obrigado. Em nome do Proforme, que tem como líder o professor Fernando Lenz, e como colegas o professor Gustavo e eu, e não temos alunos do Proforme aqui, temos? Lógico, desculpa, lógico. É que eu não lembro quando não são os meus orientantes. Tá, eu vou pagar por essa, tá? Então, Emerson, fica à vontade, né? Quer sentar, quer andar, tá aí, tem bastante espaço. Depois a gente integra com todo mundo, temos algumas perguntas também para fazer. Então tá, obrigado a todos, pessoal, pela presença. Professor Roseto, obrigado. Parabéns pelo... Eu já participei aí como aluno, né? E
em vários eventos, nesses encontros, né, de ciência e negócios. Acho que é uma excelente oportunidade para aproximar o mercado da academia, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar que a Univale tem proporcionado aqui na nossa região e tem dado resultados fantásticos. Tenho só ouvido os comentários os mais positivos possíveis, né? Então, dizer que é uma honra estar aqui hoje conversando com vocês. Tem alguns colegas aqui de mestrado internacional que a gente fez lá em Alicante. Vi, eu acho que o Cris entrando na sala também. Está ali, tudo bem, Cris? Onde tive a oportunidade e aqui encorajo os que estão no processo de decisão a fazerem, né? Acho que chover no molhado, dizer o quão importante é uma experiência dessa, internacional. Então, foi um grande aprendizado. Queria saber quanto tempo a gente tem para falar aqui, até para que eu possa me programar. Até as 9. Até as 9. Caramba, eu programei 20 minutos só. 18h30 fecha tudo, né? Tá certo. Se tu não quer que a gente pergunte, vai Não, até 18h25. Preciso de perguntas, na verdade. Eu queria fazer, bom, primeiro dizer que também é uma honra para mim poder contar com as minhas filhas. Elas estudam aqui no Calton, lá no fundo. Falei para elas virem para garantir pelo menos 2 pessoas, né, no evento. Enfim, tirando elas, eu queria saber aqui quem já foi ou conhece o Centro Regional de Inovação, o Elume Park. Temos algumas pessoas, se você não levantar essa mão, vai ficar chateado. Meu orientador. Bom, dizer então, começando a falar um pouquinho do Elume, se puderes passar o slide para mim, por favor. Mais um pouquinho. Aí. Dizer que o Elume ele é um centro que foi muito aguardado aqui na nossa região, né? Ele passou por um processo construtivo que levou 10 anos, né? A obra pública, minha história profissional ela é totalmente calçada na área privada. Esses 7 anos dentro da Itajaí Participações, que foi a minha primeira experiência dentro do setor público, né? E apesar de ser setor público, a Itajaí Participações é uma SA de capital fechado que pertence ao município, por isso que ela é pública, mas ela é de direito privado. Então é um modelo jurídico que não é comum nos municípios e foi instigado por isso que eu aceitei o convite de fazer parte, no primeiro momento como diretor de administração e finanças lá e no segundo momento, que é a cadeira que eu estou atualmente, como diretor-presidente. É uma empresa que executa projetos estratégicos do município, né? Então, dentre eles, um programa que a gente chamou de Programa Invest Itajaí, que foi criado para atrair e receber empresários que queiram investir aqui na nossa cidade, para facilitar o trânsito deles e o processo decisório, né? Então, um programa que teve grandes resultados, né? Quem acompanha um pouquinho da economia sabe que Itajaí, nos últimos dados do IBGE, alcançou a posição de maior economia do estado de Santa Catarina. Mesmo sendo menos da metade em termos de população do que Joinville, que sempre ocupou a primeira posição. Então isso a gente trouxe para cá grandes projetos de construção de navios de guerra, grandes empresas, né? Os estaleiros de construção das embarcações aí, a Azimuth, a Ferret da Okia. Não fomos nós que trouxemos, mas a forma como a gente recebeu esses empresários facilitou o processo. Recebemos diversas empresas do Rio Grande do Sul. Acredito que agora outras buscarão, por conta de tudo que tem acontecido lá, até como uma forma de mitigar o risco, né, de um novo desastre como aconteceu lá e está todo mundo acompanhando. Então, assim, esse é um dos projetos, e um dos projetos estratégicos é o Centro de Inovação. O Centro de Inovação é uma iniciativa que pertence à Rede Catarinense de Centros, ou seja, ele é um programa do governo do Estado, criado já há bastante tempo. Na época o secretário de Desenvolvimento Econômico era o Paulinho Bornhausen, que pensou no seguinte: como é que eu levo o empreendedorismo e a inovação para todo o estado de Santa Catarina? Então eles criaram esse projeto maravilhoso de construir essas edificações espalhadas pelo estado de Santa Catarina, com o objetivo realmente de conectar as pessoas com o empreendedorismo e a inovação. Nós somos o 12º dos 15 que estão previstos, né? Já estão pensando em outros, já estão querendo ampliar, dado o sucesso, né, desses centros de inovação, porque tem levado inovação. Primeiro, para vocês terem ideia, foi em Lages, né, o Warren Park, que foi inaugurado em 2016. Então,
8 anos aí de existência do Óleo Park e que transformou a realidade, né, de Lages, da economia. A importância que está sendo dada pelo governo do estado por tema inovação, só para vocês entenderem, né, foi materializada com a criação de uma Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, que nunca existiu no estado de Santa Catarina, e hoje nós temos um secretário, que é o Marcelo Fetti, e que foi indicado por um centro de inovação. Então a pessoa, o secretário, foi uma escolha, né, do governador, mas que ele pediu para que a CAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia que fica em Florianópolis, indicasse esse secretário. E foi uma escolha muito feliz, né? Então a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, né, em parceria com a SCTI e tem dado um grande resultado aqui para a nossa região. Dizer que o secretário ele mira Israel como benchmark, né, porque hoje, para vocês terem uma ideia, do PIB de Israel, 16% vem da área da inovação e tecnologia. Então é um processo que trouxe muitos benefícios para Israel. Israel não produz nada para eles, produz soluções para o mundo, né? Tantas coisas que a gente conhece aí, tomate cereja, pendrive, Waze, tanta coisa que nasceu e que hoje está presente no nosso dia a dia, nasceu lá, né? Não seria para eles, então, o país é pequeno, então não faz sentido ter essas criações só para eles, então eles criam realmente soluções para o mundo. E o secretário de Ciência e Tecnologia está olhando para isso, ele quer essa mesma vibração aqui em Santa Catarina. Hoje a área de tecnologia corresponde somente a 6% do nosso PIB, tecnologia e inovação. Então a gente tem um campo grande aí para desenvolver e alcançar esses patamares aí que Israel conseguiu, né? Só para vocês entenderem também, Florianópolis hoje é a grande referência em ciência e tecnologia, na questão da inovação, e isso transformou a realidade de Florianópolis. Hoje a maior participação no PIB não é mais o turismo em Florianópolis, é a área de tecnologia, né, a área de inovação. Você vê como é importante que se invista nesse segmento. Você pode passar, eu acho que vocês já leram ali, né, mas enfim, falar um pouquinho do porquê que o Elume existe, né, qual é o objetivo disso, o que eu posso esperar do Elume. E aí, antes de eu fazer essa fala, eu já queria dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento, se tiverem dúvida, por favor. O professor também. A gente combinou de fazer umas perguntas aqui, mas ele não está me fazendo, mas está tudo certo. Eu vou seguindo aqui, eu vou falando. Então está aqui a missão, né? Enfim, qual é a ideia? Né? Que tipo de benefícios eu posso ter me conectando com um centro de inovação? Né? A gente fala de benefícios diretos, de benefícios indiretos. O que eu posso esperar de um centro de inovação? Costumo dizer que aquilo ali, assim como a Câmara de Vereadores é a casa do povo, um centro de inovação é a casa da inovação. Então, se eu quero me conectar com a inovação, é natural que eu vá aonde ela acontece. E aí, ali dentro, a gente tem a construção, né, vamos dizer assim, do prédio, ela visa fomentar as conexões. Então, acho que uma das principais entregas, um dos principais benefícios de um centro, de estar dentro de um centro de inovação, são as conexões que elas acontecem ali dentro, né? Antes de vir para cá, eu estava lá fazendo o lançamento, auditório cheio, a gente tem um auditório lá de 130 lugares, do INSPI, que é um observatório de inovação social capitaneado pela UDESC, junto com a FAPESC, junto com o governo do estado. Então, é isso, é conectar a sociedade, conectar os atores da Tríplice Hélice dentro desse contexto. Então, acho que uma das principais entregas eu tenho um negócio, eu preciso desenvolver esse negócio, ou eu tenho uma ideia, a gente já vai entrar nas funções, subfunções de um centro. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Então, o centro de inovação está ali para ser a resposta para isso. Antigamente, e ainda hoje, as pessoas, quando querem começar um negócio ou quando precisam de algum tipo de apoio, elas buscam muito o Sebrae. Né? Elas vão no Sebrae. O Sebrae, eu costumo dizer que o Sebrae talvez seja uma das maiores incubadoras do mundo, inclusive, porque o trabalho que o Sebrae faz é fantástico. Né? E hoje, para nossa sorte, você ter um centro de inovação para ser um fomentador da questão da inovação e do empreendedorismo, na minha concepção, é um golaço que o governo do estado está fazendo, porque nascer fruto de um programa que roda dentro de um centro de inovação
significa que você nasceu bem, você nasceu forte, você nasceu respondendo a perguntas que às vezes os empresários não se fazem quando começam a fazer um negócio, vão muito no calor, na emoção. A gente sabe, o brasileiro tem um espírito empreendedor, e aí ele investe às vezes pouco no planejamento, e acaba deixando de lado algumas coisas que ele acha que não é tão importante e vai colocando mais a mão na massa. E aqui dentro de um centro de inovação você encontra diversos programas de pré-incubação, o que é o programa de pré-incubação, só para aqueles que não estão familiarizados. Eu tenho uma ideia de um produto ou de um problema que eu resolvo. Eu quero ter certeza de que esse produto, essa minha ideia, essa minha inquietação, de fato tem fit com o mercado, de fato tem valor. Então passa por um programa dentro do Centro de Inovação de pré-incubação, onde você vai ser submetido ali a 3 a 5 meses de consultoria, mentoria, tudo isso sem custo, obviamente, são editais que são abertos de tempo em tempo, para que ao final você tenha uma certeza: ou eu boto o meu projeto na gaveta e não mexo mais nele, ou eu sigo em frente com ele, já sabendo qual que vai ser toda a minha trilha daqui para frente. Então imagina, né, para você tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel de maneira organizada, método é fundamental. A gente aprende isso aqui no banco da escola, né? Então, e ali a gente tem isso também. Então, para a pré-incubação a gente tem o programa Nascer, que é um programa que está virando um programa estadual, vai ser um programa igual para todos os centros de inovação. Nós temos programas de incubação, e aí é uma outra atividade que a gente faz ali. A incubação eu já sou uma empresa, eu nasci pensando no sentido literal da incubação do pintinho, ou seja, botar calor, botar alimentação, vou dar para a empresa o que ela precisa para ela crescer com saúde. Então já é outra metodologia, já é outro approach, não é o mesmo da pré-incubação. Depois da incubação a gente tem a aceleração, ou seja, eu tenho programas, eu tenho companhias que promovem a aceleração, e aí eles pegam empresas com potencial e fazem diversas conexões para acelerar esse processo. Ou seja, eu tenho uma empresa de cannabis medicinal, é um mercado bilionário, né, 1 bilhão previsto para 2024. Se eu me conectar com uma aceleradora que tem diversas outras conexões de valor, a chance de eu conseguir alavancar ainda mais o meu negócio é muito maior, né? Então, eu falei rapidamente de 3 programas que acontecem dentro de um centro de inovação. Ainda falando dos benefícios de estar... Pode passar o slide para mim, por favor? Dos benefícios que é estar dentro de um centro de inovação. Existem os benefícios físicos também, né? Lá dentro nós temos cowork, então eu preciso ter a minha empresa, o meu endereço fiscal em algum lugar. Eu tenho lá um cowork operando, a partir de R$ 99, se eu não estou enganado, você consegue levar a sua empresa lá para dentro. Então resolve o teu problema de endereço fiscal e ao mesmo tempo você está dentro de um ambiente que transpira inovação e empreendedorismo. Eu tenho, além desse benefício, a estrutura física à minha disposição. Então, como eu falei, ali a gente tem um auditório lá de 130 lugares, totalmente equipado. Nós temos todo o andar térreo que é utilizado para eventos, então se eu precisar fazer um evento lá para empresários, até a gente fez na inauguração, tivemos lá 550 pessoas no dia da inauguração. Que daí movimentou o governador esteve lá, então foi um evento mais parrudo, assim, né? Nós temos outros espaços, salas de treinamento menores, daí todas equipadas, e aí quando eu estou lá dentro eu consigo fazer uso desse espaço, além da área de uso comum, né? Tudo com ar-condicionado, internet gratuita, enfim, a gente de fato quer facilitar a vida das pessoas, para que a gente não fique, como é que eu posso dizer, preso na sala, para que as pessoas se conectem, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais efervescente, tá? O que eu encontro dentro de um centro de inovação, né? Quais são eu costumo dizer que isso aqui é como se fosse um ponto de apoio quando você vai fazer a escalada do Monte Everest, e aí você tem que... O jornada de um empreendedor, em algum momento ele precisa de capital, em algum momento ele precisa de conexões, em algum momento ele precisa fazer um protótipo do produto dele, então nós temos laboratórios lá dentro. Em algum momento ele vai precisar de uma mentoria, de uma consultoria e de talentos, né?
E aí eu não faço isso sozinho, a gente não consegue entregar isso, não é o meu expertise fazer, por exemplo, capital, liberar capital, né? Mas a gente pode. E aí como é que eu faço isso? Através das parcerias. Então vocês vão ver aí, vocês estão vendo na verdade, né? A Univale, por exemplo, ali com o laboratório, que é uma parceria com a FAPESC, a gente conseguiu junto à FAPESC viabilizar um laboratório, um investimento de quase 2 milhões, para que as pessoas possam fazer os protótipos dos produtos. Então, se é um lugar para que eu possa estimular o empreendedorismo, é interessante que eu dê ferramentas para essas pessoas, não só metodologia, eu também dê equipamentos. Poxa, meu produto eu poderia fazer um protótipo com impressora 3D, você vai lá, você vai encontrar a impressora 3D para fazer o seu protótipo, né? Então a gente tem que ter isso lá. A parte de capital, que é uma parte muito importante para as startups principalmente, a gente tem diversos parceiros para ajudar nessa parte, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? Então qualquer coisa que tu consiga economizar e de alguma forma ter acesso a dinheiro barato, vamos dizer assim, às vezes a fundo perdido, faz toda a diferença no início de uma startup, né? E eu não sei se todos estão familiarizados, imagino que sim, com o termo startup, mas é uma empresa nascente, né? Uma empresa que está nos seus primeiros meses e anos de vida. Até 10 anos, para fins de lei, é considerado startup, 10 anos de existência, para vocês terem uma ideia. E aí a gente tem ali algumas plataformas para ajudar o empresário a encontrar, por exemplo, editais de fomento. Está ficando bem monólogo, né? Não, a gente eu não quero, de repente tu faz a tua linha aí. A apresentação depois. É uma linha que termina a hora que tu quiser. Vou acelerar na apresentação. Já tem algumas coisas na cabeça. Então assim, a plataforma da Êxitos, ela é uma plataforma que escaneia todos os editais de fomento que estão disponíveis no Brasil e no mundo. E aí você consegue, através disso, avisar os residentes que estão dentro do centro de inovação quais são as oportunidades que tem de captar recursos. Nós temos uma empresa lá que chama Gamp. A Gamp acabou de ganhar um prêmio em Florianópolis, o Super Pitch, ganhou um checão lá de 55 mil, né? E o que ele fez? Ele só foi lá e falou qual é a ideia dele, né? E é uma startup que está construindo uma espécie de, eu acho que ele vai me matar se ele ouvir isso, mas tudo bem, uma espécie de karaokê para autistas, para contação de história. Então ele ensina, né, a contar a história de uma maneira muito interativa e gera uma coisa que é muito difícil, às vezes, numa relação de pai e filho de autista, que é a conexão, o olho no olho, a criança se envolver com a história e se entrega de uma maneira diferente. E não é à toa que ele ganhou o prêmio, né? Então, assim, que esforço que ele teve, né? Ele teve que fazer, treinar muito bem o pitch dele, foi lá, vendeu a ideia, soube vender e conseguiu, através de um edital, participar desse programa e receber a premiação. Então essa é uma das formas que a gente tem. A Univale aqui tem um papel muito importante que é na questão dos talentos, né? Eu acho que formar talentos para a área de tecnologia é importantíssimo. A gente tem discutido vários, agora dia 29, convido vocês já a estarem lá no Elu, falta uma semana. Nós vamos, vocês estão vendo aqui, o UFSC, o DESC, Univale e IFSC. Essas 4 instituições estão presentes lá dentro, tem sala lá dentro. E eles vão apresentar para a sociedade quais os programas que eles vão executar em parceria com o Elume. E tem programas fantásticos sendo executados. Vamos abrir um parênteses, então, já vamos aproveitar aqui e fica à disposição aí, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta. Como o próprio Gelson nos lembrava, nós estamos aqui num evento que tem ciência e negócios. E nós estamos com um público aqui, de professores e alunos, que sempre tem alguma... o que eu poderia ajudar? O aluno já tem um problema possível, o professor tendo alguma lacuna que venha do Elume, por exemplo, ou a gente possa fazer em algum momento uma discussão sobre isso, de o que os programas nossos de pós-graduação, mais especificamente porque estamos aqui nos programas, podem ajudar a buscar, pesquisar sobre questões que aparecem lá e diz,
temos gente aqui que estuda governança. Será que não dá para pensar? Porque o que parece ser bastante interessante, falando mais do que eu deveria. Às vezes isso se projeta para todos os centros como um ganho, né, de conhecimento. Se faz para o Elume e isso se replica para os outros. Tu já na tua fala há pouco já disse coisas que aqui está saindo, o outro já está absorvendo. Como que poderia ser essa mão dupla? Diz, nós temos alguns problemas aqui, nós devemos achar algumas soluções. E a pesquisa no PMPGil... Excelente colocação. Primeiro, vou fazer uma correção que eu esqueci de falar, a origem do nome Elume. O Elume foi um edital que a vencedora foi daqui da Univale, coincidentemente. A escolha do nome, a escolha da identidade, né? Vocês viram em algum momento ali que parece um asterisco, mas nada mais é do que a sobreposição de um tetrápode, que são aqueles pés de galinha que tem nos moles da Atalaia ali de Navegantes. E o Elume vem da junção de duas palavras, Eleven, que é de 11, dos 11 municípios da Foz do Rio Itajaí-Sul. Então, o nosso centro é regional, então a gente queria, de alguma forma, que isso estivesse presente no nome. E Lume vem do latim, de fogo, de farol, de brilho, né, de inovação. Né? Então, a junção das duas palavras deu origem à palavra Elume. Feita essa correção, e aí falando um pouquinho dos desafios, né, realmente eu acho que faz todo sentido. Eventualmente tem alunos aqui que ainda estão em processo de definição de tese, o que vai estudar, o que vai se aprofundar, né? Tem alguns desafios, né? Eu vou dizer um que me incomoda, alguns que me incomodam bastante, né? Os centros de inovação são relativamente novos, né? Não no mundo, mas no Brasil são. Lembrando que o de Lages se inaugurou em 2016, né? Tivemos de 2016 a 2023 para inaugurar Itajaí, então tem uma lacuna bastante grande. Então a gente tem, modelo de governança é um negócio difícil, né? Apesar do governo do estado recomendar e dar uma certa direção, até hoje nenhum centro conseguiu colocar para rodar um modelo de governança que seja parrudo, que fique de pé, tá? Cada um acerta mais aqui, acerta mais ali, mas ainda tem muita lacuna dentro disso, né? Um outro item aí dentro da própria governança é a orquestração dos atores, ou seja, como eu consigo ser efetivo na interlocução, e aqui eu vou fazer um outro parênteses, que eu esqueci de falar, que para a inovação acontecer, existem 4 atores que são cruciais. Tem diversas teorias, né, mas fala-se muito da tríplice hélice e da quádrupla hélice. Eu vou falar da quádrupla. Então, assim, para vocês entenderem que para a inovação acontecer, eu tenho que ter presença do governo. Então, o governo, de alguma forma, tem que estar presente. A academia tem que estar presente, cada um com o seu papel, né, obviamente. Nós temos que ter a presença dos empresários, de alguma forma, e da sociedade. Então, sem esses elementos, dentro de um centro de inovação, a inovação ela pode até acontecer, mas ela vai acontecer capenga. Então, o governo, como é que ele participa disso? O centro de inovação é um investimento do governo para incentivar o empreendedorismo e a inovação. Então, está ali. Mas eu posso e devo ir muito mais além com o governo. O governo tem que ter uma lei municipal de inovação. E é isso que nós estamos discutindo lá, encorajando o governo para que faça, para que leve, que paute isso, para que leve para a discussão popular. Além desse papel, obviamente, né, hoje o Centro de Inovação, quem paga a conta é a Prefeitura Municipal de Itajaí. Apesar de ser um centro regional de inovação, a conta quem paga é a Prefeitura de Itajaí. Então, para mim, isso por si só já é um baita de um fomento, ou seja, uma baita de uma entrega do governo municipal para o ecossistema de inovação, né? Então, se a gente tem a oportunidade com o Elume aqui, se ele não estivesse aqui, nós não estaríamos tendo essa reunião hoje aqui, né? Então, olha o que oportuniza, né, esse investimento que foi pensado lá atrás, porque, como eu falei, ele faz parte da rede catarinense de centros, porque o governo do estado mandou dinheiro para construir a edificação. Quem deu o terreno? O município. Então já teve aí a junção de município com o estado. A gestão é do município.
E aí quem indica a gestão, né, no caso a Itajaí Participações, é uma empresa do município. Então tem hoje já uma parte muito importante sendo feita pelo governo. A academia que a gente estava comentando, então já faz hoje, tem diversas funções que se espera de um centro, e a formação do talento é a primeira que vem, né? Mas a gente vai um pouco além da formação do talento, nós temos uma preocupação com a retenção do talento, né? Há alguns anos atrás era muito comum o universitário sair daqui de Itajaí e ir para outros estados para buscar oportunidade. E eu vejo isso se invertendo. Eu vejo isso mudando, e eu vou dizer por quê, né? Eu acho que tem muito a ver com a própria pandemia da Covid. Muitos empresários que vinham para Itajaí, vinham para Balneário Camboriú somente no final da carreira, quando se aposentavam, porque vinham aqui por causa da qualidade de vida, não sei o quê, perceberam que podiam daqui tocar os seus negócios e os negócios continuarem em São Paulo, continuarem em outras cidades. E agora, com o advento da Covid, a coisa ficou muito mais globalizada também. Então é muito natural que eu tenha pessoas daqui trabalhando para Nova Zelândia, por exemplo. E isso é uma realidade presente. Então, a universidade, no sentido de talentos, também tem aí uma contribuição grande na retenção. E essa retenção se dá mostrando para os alunos que não precisa necessariamente sair daqui para se colocar num grande mercado ou para estar à frente de alguma grande empresa, né? Então, hoje os eventos híbridos, os eventos 100% remoto estão bastante presentes. Nós estamos discutindo, só aproveitando o gancho do remoto, um projeto que eu quero muito que dê certo. Acabamos de ter uma primeira reunião com o presídio de Itajaí, ali, da Caianduba, onde a gente quer levar um curso de formação com o apoio da universidade para formar detentos, inicialmente mulheres, porque dentro da área da tecnologia tem pouquíssimas mulheres, então existe uma carência no mercado de profissional de tecnologia, né, tanto homem quanto mulher, mas a mulher ela é mais sentida no mercado. E a gente sabe, existe um estudo da CAT, que o ticket médio de uma pessoa que entra para o mercado de tecnologia é um salário médio de R$ 3.500. R$ 3.500, para muitas famílias, a pessoa passa a ser a maior renda da família, às vezes. Então, por isso é importante a gente tentar desenvolver projetos dessa natureza para ressocializar. Mas olha que interessante, eu posso formar a pessoa lá dentro, e lá de dentro ela trabalhar, ou seja, eu tenho diversas empresas que me procuram com vagas de emprego para trabalhar remotamente. O que a pessoa precisa saber? Precisa saber programar, precisa fazer programação, precisa trabalhar. E hoje em dia, antes tinha um certo, quando você fala assim, fazer linguagem de programação, eu já tive algumas aulas nesse sentido, dava um pouco de medo, assim, né? A gente fala que o pessoal de tecnologia é um bicho meio estranho, assim, né? Desculpa se tiver alguém da área de tecnologia, pelo amor de Deus. Não, mas assim, e hoje em dia está mais fácil. Hoje em dia eu tenho tecnologias que são low code ou less code, que tu não precisa nem saber programar, e tu consegue criar um software, consegue criar um site, consegue criar coisas do zero. Tendo um pouco de lógica computacional, tu consegue fazer grandes coisas. Eu tenho visto grandes projetos nascendo rapidamente, sem grandes esforços, entendeu? Então eu acho que isso é bem interessante. Eu estava falando da questão dos desafios, né? Outra coisa que é um desafio interessante, que a gente ainda não tem, são os indicadores, né? Quais são os indicadores que demonstram a efetividade de um centro de inovação, né? Até a minha tese de estudos aqui do mestrado, ou seja, se eu olhar para indicadores de performance do centro, eu vou olhar quantas empresas eu tenho instaladas lá dentro, quanto que elas faturam, quantas pessoas elas empregam, quantos eventos eu fiz, quantas pessoas eu impactei, quantas rodadas de investimento eu gerei lá dentro, mas fica vazio isso. Se eu falei que é importante a participação da tríplice hélice, aí agora eu vou focar na tríplice hélice, porque esses têm um peso grande, né? Cadê os indicadores de desempenho da tríplice hélice? No primeiro momento, a tríplice hélice,
o ator sozinho, ou seja, quais são as ações e indicadores de performance do governo, quais são os indicadores de performance da academia e quais são os indicadores de performance dos empresários. E em alguns momentos esses atores trabalham juntos, então tem indicadores que são de ações conjuntas. E em algum momento estão os três juntos. Então assim, a gente tem governo com academia, tem governo com empresário, tem os três, então assim, dá para a gente ter muito campo para estudar, porque ninguém olha para isso hoje. E a realidade só muda, de fato, quando esses atores atuam de forma conjunta. Hoje, o evento lá do Inspire, que eu estava comentando, tinha aproximadamente uma plateia de umas 100 pessoas, das quais 70 eram jovens. E eu achei fantástico isso. Ali a realidade estava, de fato, mudando. Ali, de fato, a mágica estava acontecendo. Então, acho que a gente tem que estimular cada vez mais isso. E aí, eu acho que a Univale, eu já tenho feito alguns projetos, ainda dentro da tua pergunta, professor Rosseto, no sentido de fomentar ações em parceria com a academia, né? Que é um projeto que nasceu aqui dentro da Univale, nós somos procurados e estamos fazendo toda uma interlocução, que é de mapeamento do ecossistema logístico portuário. Né? Qual é o tamanho do nosso ecossistema logístico portuário? A gente sabe que a economia da nossa região está diretamente ligada com os portos. Tá, qual é a capacidade, perguntas, qual é a capacidade de armazenagem que eu tenho dentro dos operadores logísticos aqui da nossa região? Ninguém sabe. Quantos despachantes aduaneiros nós temos aqui hoje? Quantos que eles empregam? Qual é o faturamento desses caras? Qual é o impacto que eles dão para o ISS da cidade? Qual é a capacidade de armazenagem de container reefer, de container dry, que é o refrigerado e o seco? Então, assim, a gente precisa fazer isso. Para quê? Para que quando aconteça de um porto parar, como a gente está vendo aqui há 2 anos, a gente ter uma ideia de contramedidas, a gente saber quem será impactado, o que eu posso fazer para resolver o problema dessa pessoa. Então, ter uma fotografia é o passo inicial para a gente planejar ações de incremento disso. Eu ouso dizer que nós somos um cluster hoje logístico, talvez um dos maiores do Brasil, se não o maior, só que a gente não faz uso disso. A gente não se vende assim, né? Eu tenho convicção de que os melhores despachantes aduaneiros do Brasil estão aqui e nasceram daqui de dentro da Univale, né? O meu irmão, por acaso, é despachante, primeira turma aqui da Univale, e está aqui, assim, teve uma prova um tempo atrás de despacho, foi o primeiro colocado. Então, como é que a gente não se vende desta forma, né? Por que eu não levanto uma bandeira como cluster e vou me beneficiar disso? Porque quando uma empresa pensar em se instalar, ela vai lembrar que Itajaí região é um cluster logístico portuário. Então, cara, se eu quero estar com os melhores, é para lá que eu vou. Então, isso saiu um pouquinho, mas eu acho que meio que respondi. E, obviamente, uma das principais pesquisas de desenvolvimento um dos principais papéis dentro daquela tríplice hélice que a gente espera da academia. Então, fomentar dentro dos alunos que sejam realizadas pesquisas que levem para o lado da inovação, né? Lembrando, até para quebrar um pouquinho essa percepção, né? Está aqui o professor André, que navega na inovação frugal há bastante tempo, que inovação não é necessariamente tecnológica, né? A inovação, ela pode ser incremental, pode ser uma melhoria simples, e ela pode ser, e muitas vezes a gente começa a dar mais importância para aquelas inovações disruptivas, né? O Uber da vida, quando surgiu, o Airbnb, todas essas tecnologias que a gente conhece hoje. Mas a inovação, a gente inova, eu costumo dizer que a gente inova desde o momento que a gente absorveu esse movimento de pinça lá atrás, né? Então, poxa, a gente inovou lá atrás quando a gente conseguiu dominar o movimento de pinça, e dali para frente a gente não parou mais, a gente inova até hoje. Está na essência das pessoas quererem melhorar, quererem inovar sempre, né? Então, assim, acho que respondi. Quer fazer mais alguma? Não. Eu só vou voltar para a apresentação aqui. Por favor, professora, diga lá. Primeiro, desculpa, eu já estava numa reunião, não consegui pegar
a tua apresentação, mas pegando a ideia do Sonoceto de trabalhar as dores do centro, né? Nós temos tido a oportunidade de ter contato com algumas empresas que estão incubadas, nomeadamente a Emusiquer, que tem participado de algumas aulas comigo, e a gente nota algumas deficiências que essas empresas têm, especialmente no que diz respeito à parte comercial dessas empresas, né? Então, elas têm um produto inovador, está na essência dessa empresa a inovação, mas elas não sabem fazer outras coisas. Então, se eventualmente nós também poderíamos descer a um nível um pouco mais micro dentro do centro e trabalhar com essas necessidades dessas empresas que estão incubadas. Né? Todas essas áreas da gestão, e aí o saber vender, o marketing é uma área importante da gestão, em alguns casos é o coração do negócio, serão trabalhados lá dentro. Então a gente vai ter vários eventos acontecendo todo ano e muitos vão falar de capital, muitos vão falar de vendas, né, de como vender. Né? Uma das coisas que a gente estimula quando a gente está no programa de pré-incubação, por exemplo, é que às vezes o sócio ele é muito centrado no eu criei a empresa e aí eu não abro para ninguém, ela é minha e acabou. E às vezes você ser dono de 100% de um negócio que vale R$1.000, às vezes é melhor você ter 1% do troço que vale milhões. Então a gente tenta abrir um pouco a mente para, cara, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então esteja aberto para conversar e trazer para dentro da sua empresa outras pessoas, outros sócios que possam inicialmente não trazer dinheiro, ele vai te trazer a solução. Então eu concordo, professora Cláudia, que tem realmente uma deficiência na grande maioria não digo só das startups, mas dos empresários de uma maneira geral. E não só nessa área, talvez em outras todas. áreas, nós talvez possamos dar um suporte, né? Em todas. E outro aspecto que eu queria levantar era a conexão dessas empresas com os nacionais presentes na nossa região, porque nós sabemos também que P&D muitas vezes é feito ou aprendido por meio da conexão com empresas estrangeiras que estão aqui nessa região, né? Que é uma bandeira que a gente tem levantado, tentado trabalhar, né? E também colocar à disposição para esse aspecto. Vou dizer que esse é o maior desafio lá do Centro de Inovação. E hoje eu tive uma reunião excelente com um empresário daqui, uma empresa que a pessoa era ex-braço direito do João Kepler, está aqui na nossa região. E por que ele está aqui na nossa região? Porque ele sabe do potencial da nossa região. Então, ele foi enviado pela Bossa Invest para estar aqui olhando para os empresários, olhando para os projetos, para ver potencial, para investir e multiplicar esse investimento por 30 vezes, como foi o caso que ele, em 14 meses, eles multiplicaram em 30 vezes o investimento inicial. Então é disso que a gente está falando. E aí com ele eu estava tendo uma discussão da gente montar um CVC, que é o Corporate Venture Capital, né? Ou seja, trazer a corporate para criar um fundo de investimento, uma BRF da vida, destinando uma parte do orçamento para fomentar o ecossistema de inovação lá dentro do Elume, a gerar solução para o problema que eles têm lá dentro. Esse não é o meu principal desafio, é o principal desafio de todos os centros de inovação, todos, sem exceção. Né? Como é que eu bato na porta dessas grandes corporações? Aqui tem um slide que mostra um pouco disso, a corporate está lá em cima, e aqui está a startup, isso aqui é como se fosse uma escalada, o objetivo justamente é mostrar que existe uma caminhada que aquele cara lá já percorreu. E aí ele teve diversas vezes ajudas de talentos, consultoria, mentoria, que fizeram ele chegar até lá. Não foi só o capital pelo capital. Né? A gente sabe que por trás dessas grandes corporações tem muita coisa, tem muita gestão, foi feito muito estudo, né? Muito investimento em todas as áreas que precisa. Então a gente quer fazer isso. Hoje a gente teve uma reunião justamente para começar a estruturar esse Corporate Venture Capital. E aí eu me pego aqui no encontro de ciências e aí volto para a Univale. A Univale tem feito um trabalho, ao meu ver, fora da curva, no sentido de trazer as grandes corporações para cá através da sala, né? Acabou a Bia da Bull, da Portonave tem também, acho alguma coisa, a Log, enfim, Unimed Litoral também, né? Eu tenho conversado com a Unimed Litoral. Então, qual é a dificuldade para nós, Centro de Inovação, em relação a essas grandes corporações? Ter acesso
os problemas que eles têm. Então, porque às vezes quando tu chega, faz um programa de Open Innovation, que é o que a gente normalmente chama, né, inovação aberta, existem diversos programas, a gente vai lançar o nosso provavelmente. O Open Innovation ele é um evento, um programa que a gente executa. Então eu trago ali, vou dar um exemplo da Forte Atacadista, que é daqui da nossa região, que ele participa, ele paga para estar nesse evento e ele vai abrir para o nosso mercado, para as nossas startups, os problemas que eles precisam resolver. Até estes programas passaram por um processo de adaptação, porque o cara começou a trazer uns problemas que, cara, desculpa, se tu não resolve isso daí, imagina a startup. Então, assim, às vezes, eles botaram uma régua, às vezes, muito alta. Então, assim, só que, cara, ele tem N outros problemas que ele pode resolver, que estão numa esfera intermediária, que esses sim, as pessoas que estão dentro do ecossistema de inovação podem resolver. E aí houve uma adaptaçãozinha, porque no começo a régua foi lá em cima, as startups não resolveram, gerou uma frustração, de você falou que ia resolver e não resolveu. Isso é ruim. Então, assim, a gente também tem que cuidar na hora de fazer essas propostas, discussões, né? E aí a própria Unimed Litoral, que está aqui dentro, que está lá com a gente também, apoiando, um dos pedidos do CFO deles lá foi no seguinte sentido: se tu conseguir, olha que louco isso, filtrar, todo dia eu recebo contato do LinkedIn me oferecendo solução para problema que eu nem sei que eu tenho. Tipo assim, o cara vem aqui e aí no meio da reunião eu falo, bom, acho que ele tem uma coisa boa, tá, mas me conta um pouquinho do Unimed Litoral, quais são os problemas que vocês querem resolver. Eu falei, meu Deus, o cara não estudou nem a minha empresa para vir bater na minha porta. E isso é uma realidade que está presente hoje na vida do C-Level, ou seja, os tomadores de decisão dentro das corporates. A todo momento eles são instigados a comprar software, a comprar treinamento, a comprar isso, comprar aquilo, porque é a solução para os problemas dele. E aí eu falo para ele assim, cara, a gente vai conectar vocês, porque a inovação, ela está acontecendo de uma forma exponencial, rapidíssima, né? As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, muito, né? O que eu tenho dito, pessoal? Se conectem com o Centro de Inovação, porque é uma forma de você dar um atalho nisso, né? Vou num extremo e no outro. Multilog. Multilog tem um departamento de inovação. Esse é um grau de maturidade que não é a realidade da grande maioria das empresas. E eles estão trabalhando a inovação como deve. Onde que eles estão? Dentro do Elu. Então tem uma sala do escritório de inovação da Multilog dentro do Elu. O que ele está fazendo lá dentro? Ele está lá de olho. Ele está lá para tentar identificar projetos que ele pode capturar numa fase inicial, onde ele vai ter que despender muito pouco dinheiro e eventualmente trazer para dentro da empresa dele uma solução que pode virar até um produto, pode virar uma nova fonte de receita para eles. Então ele olhando para o mercado, ele consegue pegar essas startups em early stage que a gente fala, que é no momento que ele está ali realmente precisando de dinheiro, precisando de tração. E outra coisa que ele pode pegar também são os talentos. Então, imagina, eu estou lá dentro, tem uma startup que, gostei desse negócio, mas eu gostei muito mais do que a startup, eu gostei da pessoa. Esse cara tem um perfil que eu queria ter dentro da minha empresa. Então também pode ser uma oportunidade de ele capturar talentos para a empresa dele, porque a gente sabe que a dificuldade de talentos está posta, né? Então não sei se te respondi, mas acho, e aqui fica uma sugestão, que dentro dessas negociações da Univar com as corporates, para que estejam aqui dentro, que esteja na mesa de discussão, eles abrirem para dentro do ambiente acadêmico os problemas que precisam ser resolvidos. Né? A gente fala do intraempreendedorismo, que acontece hoje, algumas empresas estimulam que aconteça, mas sabe qual é a realidade muito presente dentro do Centro de Inovação? As empresas que inovam são pessoas que estiveram do outro lado, trabalhando em alguma empresa, sentiram uma dor na pele e falam assim, cara, isso aqui eu acho que eu podia resolver esse problema criando um produto. Aí ele resolve o problema às vezes dentro da empresa e sai e vai vender o produto. Ele criou uma solução que não é para aquela empresa, é para o mercado como um todo. Né? Eu tive antes de ontem, não sei, na To-Do aqui, uma empresa investida aqui da nossa região. Pessoal, esse é o conceito central do artigo tecnológico, que é o nosso foco de produção dentro do PMPG. Alguém que cria uma solução para algo e, de certa forma, ele sai vendendo, mas ele publica e abre para o mundo
processo. Então, muita produção pode sair exatamente desse processo. Né? Perfeito. Teve aquela pergunta que tínhamos comentado no início. Obrigado, Chico. Você fez um comentário a respeito de Israel, que as empresas obrigatoriamente são mercado olhar para o mercado internacional, porque o mercado interno é desse tamanho. Não é um problema que as empresas sofrem no Brasil. Né? Mas aí, em contrapartida, elas olham apenas para o mercado interno, né? Elas esquecem de olhar para o mercado externo. 0,13, eu acho que você não empresas exportam. E a empresa inovadora de serviço, ela tem uma vantagem nesse processo de internacionalização. A diferença dela vender para aqui ou para fora, né? E a fatura é 5 vezes mais. Sem dúvida. Mais No caro. mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. E a hora que ele recebe esse primeiro boleto, ele fala: pô, não me lembro disso antes. O que a gente está fazendo lá em termos de internacionalização e suporte para as empresas inovadoras começarem a internacionalizar, né? Não ter que ficar aqui explorando o mercado interno, fazer coisas, dar esse passo. Ou que seja simultâneo, né? Ou Só uma forma de se resguardar, explorando o seu também. Eu acho que eu coloquei um slide aqui que são as funções que são executadas dentro do centro. São 10 funções divididas em subfunções. E uma delas está em internacionalização de empresas. Então, a empresa que está lá, ela terá apoio nesse sentido. Nesse momento está rodando um programa que chama Global Bridge, que foi um edital FAPESC, que quem ganhou para executar é a Univale. E nós temos 2 empresas que estão lá dentro. Olha só, um dos critérios para você participar desse edital é estar dentro de um centro de inovação. Aí mais um motivo para estar lá dentro do centro de inovação. Uma delas é uma ideia bem software, Diarista Fácil, não sei se já ouviram falar, que é um software, um aplicativo que conecta as diaristas com quem precisa limpar apartamento. Então, para imobiliários isso é excelente, para quem aluga Airbnb é excelente. Ele acabou de sair no programa Tech SC da Rubia, que passa na Rede Globo nos domingos de manhã. A reportagem dele, o cunho social do negócio. Ele teve, não é a Rubia. Ele teve uma pegada que não estava no radar dele, mas o que a gente tem visto aqui na nossa região? Muitas pessoas vindo de fora, da Venezuela, essas pessoas ela não consegue referência para. E aí ela vem, a única coisa que ela sabe fazer é limpar a casa, por exemplo. Como é que eu vou fazer a primeira limpeza para alguém dizer que eu faço bem feito? E aí a tecnologia chegou e ajudou nesse aspecto, porque ele não está olhando o rosto da pessoa, entendeu? Ele está vendo ali as estrelinhas, porque eles ganham estrelas, e aí a pessoa é qualificada. Então a tecnologia simples, escalável, e que ele já está discutindo para levar para fora do país. Né? Uma realidade que esse problema que ele resolve existe em qualquer lugar do mundo. Né? A outra é a Alquimia da Saúde, a empresa de um mineiro que está aqui, uma pessoa que veio de fora, né? E que cria suplementos alimentares. Né? Então ele inova por criar combinações, né? De gel, de gelatinose, enfim, as pessoas que fazem atividade física talvez conheçam, né? Que é o de baixo índice glicêmico, mas que dá uma energia boa, e ele outras coisas que ele desenvolveu lá, em outras formas, e está vendendo. Ele falou: cara, isso aqui eu vendo para qualquer lugar do mundo. Então, e aí vai encontrar apoio lá dentro do Elume desta forma, no sentido de internacionalização. E é fato também que o mundo está bem mais global e está cada vez mais fácil você fazer negócios internacionais. Né? Só deixa eu fazer uma vírgula, por favor. Falar sobre os editais da FAPESC. Muitas vezes, muitos de nós olham o edital da FAPESC e ele tem uma relação muito forte com o mercado, ou com o centro de inovação. E muitos de nós olhamos assim: não é para mim, ou eu não tenho. Eu acho que isso também é um momento de trazer você para dentro. Não é o caso porque você está dentro. Né? Você está aqui, você toca aí o Elume. De a gente começar a criar essas ligações, né? Essas ligações para quando houver editais que necessitem dessa relação mais forte entre nós e empresas, a gente já tenha isso andando. Porque está saindo o edital do Universal tem 30 dias. Então quer dizer, é para alguém que já escutou e já está com o projeto pronto. Em 30 dias de fazer um projeto para concorrer a um edital universal da FAPESC, não é assim.
Cada vez vai ser mais difícil. Então, eu até tinha colocado editais da FAPESP, quando a Cláudia e o Gustavo estavam comentando ali, você entrou. Eu acho que nós precisamos chegar mais aqueles que se interessam, né? Porque chega um edital desse, a gente já joga fora. Tirando a distância física, né, nós estamos lá, né, e a Univale está aqui. A Univale tem sala lá dentro, né? Está lá a Laura, que é uma pessoa que está dentro do espaço da Univale, contratada pela Univale. E a tendência é que a gente comece a ter uma aproximação cada vez maior. E aí a gente consiga discutir e trabalhar projetos de forma conjunta, né? Para você ter uma ideia, o fato da rede de centros estar conectada na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação ser responsável hierarquicamente pela FAPESP, nós conseguimos direcionar que tipo de edital que eles têm que lançar no mercado, entendeu? Então, aí dá para ter uma conversa, e é isso que é o resultado que eu falei de ação conjunta entre os atores da Tríplice Hélice. Vamos entender o que seria interessante do ponto de vista acadêmico, ao mesmo tempo trazer isso para uma realidade para a FAPESP, fazer com que a FAPESP coloque de fato, né? Eles lançaram agora 2 editais de eventos, pró-eventos que eles chamam, esses específicos para rodar dentro do centro. Um a gente vai falar sobre economia azul e outro de inovação de uma maneira mais ampla, assim, né? Então, a gente tem, e isso foi um pedido nosso. Um outro que eles vão lançar é para bolsistas. Então, eu preciso de pessoas qualificadas. Eu tenho hoje lá 2 bolsistas, uma bolsa de quase R$5.000, não é uma bolsa ruim, né? Mas eu queria ter muito mais. Então, né, tirando as 2 bolsistas, o restante tudo estagiário, né? E nada contra, mas assim, fica difícil de você tocar todas aquelas funções, subfunções que se espera de um centro a partir de um staff pequeno. Então, acho que a academia pode ajudar bastante. E agora a gente tem aqui a questão da universidade gratuita, né? E que em algum momento vai ter que ter a necessidade de uma contraprestação, e aí às vezes o centro de inovação pode ser uma excelente oportunidade para fazer essa contraprestação para pagar essa universidade gratuita. Para a Univale é um momento adequado, porque agora o Fábio assume, né, as funções aí, então dá uma luz bem forte. A gente tem a Jana está conosco aí, está dentro do programa. Já está fazendo um trabalho há muitos anos aqui dentro. Então, Fábio é o Fábio da ex-presidente da FAPESP, tá? Para quem não conhece, ele é diretor hoje de inovação dentro da Univale. E vai ser nosso aluno de doutorado também. Olha só, coisa boa. Então, eu acho que é por aí o caminho. Só pegando ali o gancho de Israel, e aí é uma coisa que eu sempre brigo aqui dentro, que é essa abertura da academia com o mercado. Israel tem um modelo lá, chama Ramot, que é espetacular, da Universidade Tel Aviv. Se entrar lá, ramot.org, e só olhar o site, a página inicial dele, você já vai ficar assustado. Assim. E o que é lá? É um plano de governo onde cada dólar investido pela iniciativa privada, o governo coloca outro dólar para desenvolver soluções para o mundo. Em que área? As mais diversas. Então, na área militar, na área da agricultura, na área da saúde, enfim. Eles têm, inclusive, isso na primeira página segmentado por setor. E olha que interessante, eu não vejo isso acontecendo num horizonte tão próximo, mas seria bom se acontecesse. Quem faz o projeto é o professor com os alunos. Então, o problema é levado da corporate para dentro da academia, junta-se as pessoas que têm um perfil adequado para fazer aquilo, na composição da equipe. Se você tem no seu histórico já ter falhado em projetos anteriores, você tem preferência em relação ao cara que nunca falhou. Então, olha que louco isso, eles valorizam o cara que falhou, porque eles entendem o seguinte, se o Rosseto já falhou aqui, ele não vai falhar de novo. Então, isso é valorizado. Ao final disso, o que você tem como uma entrega final? Um produto, um serviço, ou às vezes até mesmo uma empresa nasce disso. E se isso gerar valor, se a empresa for vendida, se o produto começar a ser comercializado, se o serviço começar a ser comercializado, eu pago todo mundo, menos o governo. Eu pago a empresa que investiu, eu pago o professor e eu pago o aluno. Então, virou um negócio. Empreender dentro da universidade virou um negócio. E aí eles têm N cases lá que são fantásticos, assim. Então, acho que vale a pena, quem não conhece, dar uma visitada lá. Esse, para mim, seria o estado da arte, assim. A gente, eu acho que hoje eu vejo a universidade prestando serviço para fora,
vira e mexe, a gente tem parcerias entre a universidade e a prefeitura na questão de prestação de serviço, mas eu queria que isso fosse uma realidade muito mais presente. Precisamos mudar muito, eu acho, né? Isso. Para começar. Isso, para não ficar naquela coisa que todo mundo fala, porque fica muito teoria. Não, cara, tem muita produção de grande valor dentro da academia, só que eu acho que a gente às vezes não dá a exposição que isso precisa ter, a gente não consegue capturar todo o valor que tem dentro desses estudos. Então acho que essa é a provocação. Só para avançar aqui na minha apresentação, então isso aqui, como eu falei, isso aqui são algumas das empresas com quem a gente fez parceria, ou seja, eu não consigo fazer sozinho tudo o que se espera de um centro de inovação. Então eu tenho que bater na porta do Senai, eu tenho que bater na porta ali do pessoal da Sapienza, da Mais Saber, que é a advocacia, o próprio Polotec, que eu ajudei a fundar, que é uma organização social para estimular empresas de base tecnológicas aqui da nossa região, que o atual presidente é o Petrelli, professor aqui da universidade, né, foi criado com a união e a força de vários atores do nosso ecossistema. O Sebrae tem pessoas indicadas ali dentro, do Vale, a Associação Empresarial do Itajaí, a Acibal, que de Balneário Camboriú. Então, diversos atores se juntaram e criaram a Associação Empresarial, a Associação Polotec, justamente para ter uma ICT aqui que eu possa capturar recursos de fomento, né? Então, aqui são alguns dos atores, não estão todos, alguns a gente está em processo de conversação, mas é através deles que eu pretendo facilitar essa rampa aqui, eu pretendo facilitar e tirar o máximo possível dessas empresas que estão nascendo aqui na nossa região. Eu tenho empresa que está instalada lá dentro, que é a Chip to Chip, que ela já recebeu investimento de 5 milhões. Olha que fantástico, né? Então, assim, alguém olhou o projeto e falou assim, gostei disso aí, eu quero botar dinheiro nisso, mas troço mais forte ainda. E nasceu em Porto Belo, tá entendendo? Então, assim, aqui também, né? Plano de negócio Ó, o Josiano, né? E, então, assim, poxa, a Emusiquer que foi comentada, tá lá dentro, produto fantástico, né? Eu falo que é fantástico porque eu não uso, mas a minha esposa usa. Mas tu pode usar também. Posso, devo. É que eu me tenho uma questão, uma barreira cultural. Para fazer a barra. Pois é, verdade. Boa indicação, obrigado. Pode passar o slide para mim, por favor? Aqui é aquilo que eu estava falando dos benefícios, né? A própria infraestrutura física é um benefício de você estar lá dentro. As conexões, as cocriações, então, projetos que a gente pode fazer junto. É muito comum a gente estar fazendo evento lá e a startup A falar com a startup B e já sair dali um negócio, já sair dali uma ideia nova. Às vezes uma nova startup sai de uma conversa assim. Esse ambiente aqui que a gente está é um ambiente que estimula a cocriação, né? As pessoas estarem juntos, mentes brilhantes fazem estrago nas suas corporações. Se a gente traz essas mentes brilhantes dentro, né, cada um com sua expertise, para debater junto, a gente tem um potencial muito maior, né? E aí já convido vocês, a gente vai ter agora, tu sabe essa data, lembra? 15 e 16, acho, né? De junho, né? Desculpa o teu nome, eu esqueci. Camila. Quase o nome da minha esposa. Eu esqueci que ela é do nosso grupo, então eu esqueci o nome, é uma barbada. Aí é bem tranquilo. Mas enfim, nós vamos fazer um hackathon. Olha só, olha que legal, olha a contribuição da universidade aqui. Quem submeteu o edital? Univale. Vai executar onde? Dentro do Elune. Um hackathon específico que chama Foz Inova para inovação social. Ou seja, as pessoas vão passar um final de semana trancados dentro do Elune. A gente vai dar água, talvez um pouco de comida também. Manda para o Rio Grande. Boa, chega lá e diz que a gente não tem nada aqui para oferecer porque foi tudo para o Rio Grande. Mas enfim, que a gente vai estar lá com mais de 100 pessoas, final de semana. E não são estudantes, obviamente que os estudantes, que eu digo os jovens, né, mas também foram convidados a montarem as suas equipes para discutir desafios sociais que estão em 6 ODS lá, tá? Erradicação da pobreza, enfim, as mais que têm um impacto social maior. E a gente vai botar lá com metodologia, com toda uma, né, tem todo um regramento para que isso aconteça, vão ter mentores excelentes lá para acompanhar o desenvolvimento dessas ideias, para que ao final a gente tenha uma apresentação dessas equipes e estamos estimulando que sejam equipes da região. Então a Foz Inova justamente para... Nós temos um programa que nós fizemos, inclusive em parceria com a Univale, estou falando muito da Univale, depois eu vou querer
Olha, Está gravando, mas estou mandando. ah, está gravando? Ixi, então não vou querer não, pessoal. Brincadeira. Não, nós fizemos uma formação aqui bem interessante, que o professor André teve a oportunidade de estar junto com a gente lá, formação de embaixadores de inovação. Porque o que acontece? Um dos desafios do Centro de Inovação é fazer com que ele seja regional. Para que ele seja regional, tem que ter presença nas cidades. Para que eu tenha presença nas cidades, eu preciso ter atores daquela cidade de uma forma conectada. Então, e como é que eu me conecto com o governo dessas cidades? Então, a gente criou um programa de formação de embaixadores, 2 pessoas indicação direta de cada prefeito desses 11 municípios, para que passassem por um processo de formação, ou seja, eles vieram aqui para dentro da sala de aula, ficaram uma semana inteira das 8 às 18 aqui dentro da sala, de segunda a sexta, aprendendo tudo em termos de teoria, de hubs de inovação, o que é uma startup. A gente brinca, no começo tinha um desses indicados, não sei nada desse negócio de stand-up, e ele não sabia mesmo, e ele achava que era stand-up a palavra. E aí a gente deu um banho de loja, do ponto de vista teórico, para esses caras, e fomos além, levamos esse pessoal tudo para Barcelona, para eles, ok, viram a teoria, agora vamos ver a prática lá. Barcelona hoje é referência no mundo em termos de hubs de inovação e ecossistema de inovação. Fazem o que a gente deseja fazer aqui já há muito tempo e muito bem feito. E aí tiveram a oportunidade, junto com uma parceria entre a Univale e a La Salle, que é a Universidade de Barcelona, onde está o José Piquet, que é um dos papas aí da Tríplice Hélice, é um dos caras que fomenta muito ecossistemas de inovação ao redor do mundo. Tem projetos em Porto Alegre, em Recife, aqui. Levamos eles para lá para terem aula dentro dos hubs de inovação com pessoas de lá. E depois voltamos para a sala de aula, mais 40 horas, então são 120 horas de formação no total, para que eles pudessem produzir as suas teses de conclusão, né? Ou seja, projetos que serão apresentados para os prefeitos agora no próximo mês. Então, como um produto final disso. E aí daí estão nascendo 5 ou 6 projetos bem interessantes que visam estimular o ecossistema de inovação e empreendedorismo na região. Então, projetos educacionais, projetos de laboratório, projetos de fomento, de criar fundo de investimento para startups, pacto regional pela inovação. Então, são alguns dos itens que a gente discutiu lá dentro, que a gente foi lá fora, viu, esse negócio aqui funciona, né? Olha, tem cluster aqui, né? O que é essa agência, a CEO lá, o que ela faz para estimular, né? Então, a gente foi lá e bebeu da fonte, agora a gente está vindo para cá tentando, né, tropicalizar e trazer uma proposta e levar para os prefeitos, que não serão esses prefeitos que estão. Né? Dos 11, 8 não se reelegem aqui, já estão na sua segunda passagem. Então são prefeitos novos, então a gente quer deixar isso como um legado, porque olha, leve isso como uma bandeira sua no seu programa de governo para que execute isso nos próximos anos. Né? Então, só para fechar aqui a questão dos benefícios, aprendizagem de cultura, de inovação, ou seja, isso aqui eu acho que é muito importante, porque eu falei da Multilog, que é um case de maturidade muito alto do ponto de vista de entender que a inovação ela está aí, ela precisa estar conectada, mas estar lá dentro te permite atalhos. Né? Hoje a gente fala muito da inteligência artificial, todo mundo já está, né, desenvolvendo aí os seus trabalhos de academia, de faculdade aí dentro da ChatGPT e tudo mais, brincadeira da parte. Mas enfim, não, importantíssimo, está fazendo muito bem. Né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial me permite perguntar coisas que eu não perguntaria para o professor. Pô, isso é fantástico, ou que eu não me sinto à vontade para perguntar para ele. E só sob essa ótica já é maravilhoso. Eu tinha muita dificuldade para aprender inglês, porque falar na frente de outra pessoa deixa a gente numa situação, às vezes, eu pelo menos me sentia muito mal. Cara, falar com a inteligência artificial hoje, ela não fica te corrigindo, nem fazendo careta, nem olhando torto, ela te corrige, não só corrige o teu acento, como a gramática, tudo, ela, né? Vai falando contigo e vai botando a correção aqui do ladinho. Cara, isso era impensável. Então, saber que a inteligência artificial está aí e que ela pode ser facilmente utilizada é uma obrigação nossa. As empresas não podem ter medo, elas têm que ter de fato um interesse genuíno em querer fazer parte desse movimento, porque se não fizerem, estão ficando para trás. Ponto final. Eu tive um evento na Associação Empresarial falando de inteligência artificial para a área da saúde, né? Que já está bastante batido, diagnóstico, né? A questão da inteligência artificial dando diagnóstico e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso?
Hoje a tecnologia permite você ler vídeos, né? A inteligência artificial consegue lá capturar um pedacinho do vídeo, ela lê muito rapidamente um vídeo de 2 horas e te diz, no minuto tal tá a fala que tu estás procurando, né? Imagina isso para dentro de uma corporação que tem N capacitações, treinamentos gravados, N normas, procedimentos, regulamentos que ela segue. Imagina um colaborador que tem dúvida de como é que faz uma prestação de contas. Como é que faz a prestação de contas? Ele, cara, está lá na norma, na página tal, as instruções. Ah, tem algum treinamento? Tem um vídeo lá, no minuto tal, fala disso. Isso vai dar um dinamismo para as empresas que a gente não sabe o que vai fazer com o tempo que vai sobrar, na verdade. Não, brincadeiras à parte, mas assim, de que maneira que eu posso me beneficiar, um benefício direto, de um centro de inovação, estar olhando lá, a gente vai fazer evento de inteligência artificial lá. Tem uma vertical que trabalha inteligência artificial aqui na nossa região, só falando desse tema. E a gente está em pé de igualdade com o mundo. Isso que é legal. A inteligência artificial está posta como uma novidade para o mundo inteiro. Então, assim, está todo mundo com as mesmas dificuldades. Tudo bem que ela está nascendo lá fora, mas o que fazer com ela está posto para todo mundo. Então a gente pode tirar proveito disso e navegar em uma onda bem interessante de se tornar, por exemplo, um hub de inovação, de inteligência artificial, né, nesse mercado tão globalizado aí, obviamente, a questão de formação, captação de talentos, de startups, aquilo que eu comentei, a possibilidade de você investir em alguma startup, de você, de alguma forma, se conectar, pegar algum talento ali dentro, então é um dos benefícios. Pode passar o slide para mim, por favor? E aqui está um convite. Eu não sei como é que a gente está de tempo, para que vocês acessem aí falou 6h30, né? Poxa, estou indo bem. 5 minutos para perguntas daí, né? Eu vou fazer um pouquinho antes, não é? Aproveitando e para o final, e eu fiz o trabalho, convidei alunos de graduação também, alguns que apresentaram, tem uma ideia. Para facilitar o entendimento de quem tem uma ideia, qual seria essa jornada exatamente que alguém... Aqui na Universidade do Orgulho de Ideias. Alguém que tem uma ideia, que já viu alguma coisa, que tem esse interesse, que quer entender, qual seria a jornada? Ele vai lá e como é que faz? Eu não diria nem que ele vai lá, ele fica aqui mesmo. Programa de inovação da Univale. Não sei quando é que vai ser lançado, acho que agora no 2º semestre. É um excelente programa que a Univale tem de estímulo à inovação, que pega inclusive o CAL, mas também pega inclusive alunos egressos. Então, assim, acho que é uma excelente oportunidade para você pegar a sua ideia e testar ela. Tá? Mas tudo bem, não quero fazer dentro da Univale. Lá dentro nós temos uma jornada que é o Programa Nascer. O Programa Nascer ele serve justamente para isso. O único problema é que ele não está aberto o ano inteiro. Então, são editais que são abertos normalmente 2 vezes por ano. A turma terminou a última turma, agora a 5ª turma, a gente está indo para a 5ª turma, então já é um programa que acontecia antes da inauguração do Centro de Inovação, né, porque a gente já vinha fomentando isso lá de trás. Então o programa nasceu uma metodologia criada pelo professor da UFSC, professor Salomão, que é a TXN Métodos, que é uma plataforma onde você tem lá todo um acompanhamento, uma gamificação, né, uma metodologia criada para pegar a ideia e joga lá no Board Canvas, né? Então eles pegam, né, não sei se o Board Canvas é familiar para todos, mas que faz você responder perguntas importantes na hora de desenhar essa sua ideia para ver se ela de fato resolve um problema. Então essa seria a orientação agora para a gente poder tirar essa ideia do papel, por exemplo. Tá? Obviamente que tem outros players no mercado que podem ajudar também, né? Tem outras empresas aqui da região. Isso é uma coisa que a gente quer fazer muito, assim. Eu não quero que exista só o Elume, eu preciso que tenha outros centros de inovação. A gente está discutindo agora a possibilidade de abrir um Elume em Balneário Camboriú, mas eu não vou construir um prédio como é esse aqui. Eu vou pegar alguém que já exista lá, que a gente já tem uma conversa adiantada, já com um player importante da nossa região, que trabalha a questão da internacionalização, que tem startups dentro da empresa dele na área de internacionalização, planejamento tributário, né? Porque não é só querer internacionalizar, a gente tem muitas perguntas a serem respondidas neste campo e que, se não forem corretamente
respondidas vão muito além dos 5 vezes, né, o valor, o meu preço vezes 5, né? Então, assim, a gente tem que, de fato, e aí estimular a criação desses ambientes. Lá em Navegantes, estou vendo ali o Micael aí também, outro colega que foi para Alicante lá, trabalha na Portonave, que a gente tenha ambientes de inovação como este lá em Navegantes, que a gente tenha outros ambientes que não precisa ser com esse tamanho, mas existam, e que de alguma forma estejam conectados com a gente. Porque se o centro, aquele local, não oferecer incubação, aqui tem. Então, aqui que eu digo dentro do Elume, ou dentro da Univale, não tem acelerador? Não, mas a gente conecta. Lembrando que a rede é a rede catarinense de centros, então o que eu estou brigando dentro da rede catarinense de centros, que é outro problema, tá, que pode ser estímulo para estudos futuros, é de que maneira eu crio uma vitrine tecnológica que conecte todas as startups que estão sendo criadas dentro desses centros no estado inteiro. Né? Eu gostaria muito de enxergar em algum lugar, de forma organizada, eu sou a GAMP, eu resolvo esse problema, contato. Eu sou tal, eu resolvo esse problema, contato. Sim, como está no Ramote. Assim como está no Ramote. E seria fantástico isso. Então, assim, por que às vezes isso até pode ser um sinal para eu não ir por um caminho? Não vai. Já tem um cara lá que faz isso muitíssimo bem. A não ser que você tenha um outro diferencial competitivo, não vá se aventurar onde você já sabe que tem alguém nadando de braçada, né? Então, vende que isso é uma meia-verdade, né? Porque às vezes você pode fazer e deve fazer muito melhor aquilo. A gente costuma dizer que a ideia só brilha no olho da pessoa que de fato teve a ideia, né? Mas a gente consegue perceber muita gente indo para fora, olhando soluções de lá e trazendo para cá e criando aqui, porque o cara que está lá fora não está aqui ainda, né? Eu estive lá em Barcelona, como eu comentei, e a gente foi apresentado lá para um case que era, não sei se vocês vão lembrar o nome daquele que foi vendido para o Carrefour. Sei lá. Eu lembrei dele, mas eu queria falar de outro, que é um programa que você baixa no celular e ele mostra todos os comércios que aderiram àquele programa, onde você pode comprar a comida a um preço ridículo. Assim, tu vai lá e compra um pacote inteiro, uma confeitaria caríssima, e é um produto que teoricamente vai fora no final do dia. Esse aí em Portugal é top. Isso. E é uma ideia genial. É que nem na Inglaterra, no final eles torram um produto que é o mesmo que estava de manhã cedo. Se fosse comprar a preço, ia ser lá, 100 euros. O cara vai lá, paga 2 euros, 3 euros, 5 euros, sai um pacote enorme, com um monte de coisa de altíssima qualidade. Então isso é uma ideia fantástica, né? Que tem uma pegada social espetacular, e os brasileiros descobriram isso, né? E estão indo viajar para lá e comprar por ali, porque você está comprando por um preço mais baixo, e aí você consegue ter acesso a boa alimentação, por um preço bem acessível. Então, assim, por isso que eu digo, é uma ideia que está lá, já tentaram, fizeram ensaio para vir para o Brasil, não conseguiram, por algum problema não conseguiu desenvolver, e está aí, está posta. Quem quiser pode seguir nessa pegada, né? Então, pode falar. Nós temos algum problema institucional no Brasil, né? Nós tentamos fazer isso, por exemplo, com ONGs que poderiam se beneficiar desses produtos que estão no final do dia, já não vão ser utilizados, vão ser jogados fora. E aí nós temos uma legislação que não permite que isso seja feito. É too good, Tem que too ser good jogado to go. fora. Too good to go. Esse é o nome da empresa, quem quiser pesquisar. Esse, em Portugal é uma loucura. Esse mesmo. Então, assim, é uma pena, né? Porque daí a gente esbarra em alguns regulamentos que nos impedem de fazer isso, né? O McDonald's, por exemplo, destrói, depois de certos minutos ele dá um soco em cima e descarta, porque não pode nem correr o risco de alguém ir lá e pegar o produto. Então, enfim, estou aberto a perguntas ainda. Uma perguntinha nós teríamos para fechar? Alguém? Que não seja dos professores. Eu tenho, muito bom Brincadeira. dia aí, cara. A pergunta seria, né? Obrigado. Emerson, falou de jovens aí, cara. Qual que é a idade para um jovem conseguir participar dos projetos do Número de Talentos? Não temos uma idade definida, né? Eu tenho jovens que já participaram de programas lá com 13 anos,
Então, assim, é bem aberto, né? Obviamente que geralmente estão acompanhados de um maior, dos pais, enfim, mas não tem idade. O que a gente quer fazer em termos de programa, Cris, é levar isso de uma maneira mais organizada para dentro das escolas. Então, assim, eu digo o seguinte, adianta rodar um programa desse dentro de um Salesiano, dentro de um São José, por exemplo, que são escolas privadas, um Bom Jesus? Seria bom eu poder rodar lá. Mas eu penso que esse aluno que está estudando lá, ou ele vai ser médico, ou ele vai ser dentista, ou ele vai tocar o negócio do pai, ou ele vai ser preparado para trabalhar na família, com a família. Eu preciso levar esses programas para as escolas municipais. E aí nós temos um problema, não um problema, mas nós temos uma segregação do ensino público, que é entre o ensino fundamental, até o 5º ou 9º ano, e o ensino médio, que vai até o 3º ano do segundo grau. Esse ensino médio, quem faz é o governo do estado, então não é municipal, e o restante é municipal. Então, no município eu tenho entrada, eu consigo chegar lá, bater na porta da secretária de educação e levar um programa de formação, por exemplo, de talento para jovens. E aí é mais fácil o convencimento. No governo do estado é um pouquinho mais difícil, porque pensa que eu não vou conseguir fazer ele no turno, eu vou ter que fazer isso no contraturno, porque não está na grade curricular. Então eu não consigo, às vezes, fazer o processo de formação de jovens para um jovem do estado no contraturno, porque eles não têm ônibus, eles não conseguem chegar, então tem uma dificuldade um pouco maior. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer. Eu já tenho conversas com as coordenadoras locais aqui de educação, da rede estadual de ensino, para a gente levar algum tipo de programa para ser executado dentro da sala de aula. Então, não sei se respondi a tua pergunta, né? Mas a gente tem trabalhado nesse sentido, porque como eu falei, mudar a realidade dessas pessoas, a gente começa a mudar a realidade da região, começa a mudar a realidade das cidades, e a gente está numa cidade, numa região que já é diferenciada, e a gente consegue colocar essa régua um pouquinho mais para cima. Então eu tenho um compromisso muito grande. Quando a gente inaugurou o centro, eu fiz lá todo um cerimonial, e a minha fala foi toda escrita nos dias anteriores. A única fala que eu fiz improviso foi relacionada à educação. Então eu tenho diversas funções, que a gente falou um pouco delas aqui, coworking, incubadora, pré-incubação, acelerador, internacionalização. Tem muita coisa para ser executada lá dentro, e eu sei que eu vou falhar em muitas delas, mas se tem uma que eu não posso falhar, é no levar a educação empreendedora e de inovação para dentro dessas escolas, para dentro desse ambiente. Porque a gente entende que do lado de cá eu tenho um mundo de possibilidades, e as pessoas que estão do lado de lá só conseguem sonhar com isso e querer isso se elas conhecerem. Então, por isso que eu fiz a pergunta no início da minha apresentação, de quem conhecia o Elume, e aí aqui eu faço o convite para que quem não conhece, vá até lá, fale dele, entre no site, siga nas redes sociais, Elume Park, a gente está sempre divulgando os eventos que estão acontecendo lá dentro, porque pode não fazer diferença para você, ou pode não ser interessante para você, mas pode fazer para o seu vizinho, pode fazer para o seu irmão, pode fazer para qualquer outra pessoa. Então é importante que eles saibam que aquilo existe, e a gente tem o dever de despertar o interesse deles para vir para o outro lado da tela. Qualquer criança, qualquer jovem, ele tem uma habilidade ímpar com o celular, com a tela do tablet ou do celular. Mas fazer com que ele tenha interesse em... Eu sei porque estou minhas filhas lá dentro, eu estou provocando elas para que elas tenham esse interesse. Para que elas venham para o lado de cá e queiram criar soluções para o mundo, esse é um desafio que me move. Então é importante que vocês levem essa palavra, que vocês tentem fazer com que outras pessoas saibam do Centro de Inovação. Eu falei dos lançamentos dia 29 de maio agora, de todos os programas que vão ser executados pelas universidades. E quando eu falo pelas universidades, é Univale, UDESC e Skillsk. Eles vão apresentar para o público. Tem lá, por exemplo, acolhimento de vovôs e vovós. Isso é fantástico. Tem o Inova Kids, que é o UDESC que vai executar lá dentro. Então, se eu conseguir fazer esses programas tomarem forma e começar a transformar a realidade da nossa região, a gente está atingindo em cheio, talvez uma das principais missões aí do Centro de Inovação, que é levar o desenvolvimento através da educação. Essa é a ideia. Então nós vamos dar fechamento. Esse edital que está aqui, Emerson, foi esse que passou já? Não. Nós temos um edital,
QR Code leva para o site. Existe um edital de fluxo contínuo que a gente chama, ele não encerra, ele está sempre aberto. Quem tem projetos inovadores, quem tem uma startup, quer estar fisicamente lá dentro, você consegue submeter ao edital o projeto inovador, a gente passa por uma comissão interna e, se for selecionado, só que tem uma contrapartida. A pessoa que vai para dentro de uma sala. Essa sala tem um custo, então a gente cobra lá um valor de R$30 o metro quadrado, que é um valor baixo em relação à nossa região, para a pessoa estar lá dentro. Então, uma salinha lá de 25 metros quadrados, a pessoa vai pagar, sei lá, R$750. Esse aqui é proposta de eventos, né? Deixa eu ver qual que é o último. Proposta de eventos de inovação. Isso, também. Mas tem um que me chamou bastante atenção, mas o Leite não está mais aqui, que é uma alocação de espaço para instalação de café. Só que eu ia dizer para ele, aproveite aqui, mas quando eu olhei, ele Mas a gente escapou. já deu a dica para ele, tá? Já? Já. Tá. Acho que esse daí fechou ontem. Esse é um que não é de fluxo contínuo, a gente está para divulgar o resultado, porque dentre os desafios lá, a gente tem o desafio da BR-101, entroncamento com Antônio Raio. Quem nunca passou por ali sabe que, né, o bicho pega. Então, assim, a gente tem que resolver isso, tem uma solução sendo encaminhada pelo governo do estado, mas enquanto não tem, a gente tem esse problema. Então, é muito difícil, às vezes, eu atrair as pessoas para lá, porque está um pouco distante. Mas ele foi colocado lá de forma estratégica. Por que ele foi colocado lá de forma estratégica? 70% do território de Itajaí está da 101 para lá, né? E 70% da população está da 101 para cá, porque as pessoas querem estar perto da praia, querem ter, né? Então aqui está verticalizando completamente, mas o desenvolvimento está para lá. As indústrias vão se instalar lá. Então é natural que eu como governo, provoque esse processo. Então, ao lado do Centro de Inovação, que é aquele prédio que a gente viu na primeira foto, tem um projeto que chama Distrito de Inovação de Itajaí. Se vocês entrarem na internet e digitar Distrito de Inovação de Itajaí, vai ter um YouTube lá, um vídeo feito por uma empresa de Singapura, onde a gente vai edificar ao lado, então é bem um terreno divisa, esse terreno pertence a Itajaí Participações, de 220 hectares, ou seja, 2 milhões de metros quadrados, onde a gente vai ocupar mais ou menos 26%, só o resto vai ser tudo área verde, onde a gente vai erguer uma cidade inteligente, uma smart city, com tudo que uma cidade precisa. Shopping, moradias, fábricas, outros edifícios que estimulem pesquisa e desenvolvimento. Para quê? Para que a gente comece a mudar essa matriz econômica, ter cada vez menos dependência de porto e comece a criar outras fontes de riqueza. Esse estudo feito pela Surbana Jurong, que é a empresa de Singapura, ele tem mais de 700 páginas. Ele diz, inclusive, que tipo de empresa que eu tenho que levar lá para dentro. Tipo assim, nada contra a Andréa, não está aqui, né? A Gomes da Costa. Nada contra a Gomes da Costa, mas não é a Gomes da Costa que eu quero lá dentro. Eu quero lá uma empresa de produtos tecnológicos, que tem um ticket médio muito mais alto, que tem um produto final com valor muito mais agregado, que vai gerar muito mais riqueza para a nossa região. Então, o estudo da Surbana Jurong, que é a empresa de Singapura, inclusive chegou nesse nível de detalhe, de dizer, olha, tragam necessariamente essas empresas para cá. Trazendo essas empresas, vocês vão ter sucesso nesse empreendimento. Então, convido a todos a conhecerem um pouco desse projeto, que e o principal, está lá também porque, como ele é um centro regional, eu preciso facilitar o acesso de Camboriú, de Balneário, de Navegantes, de todas as outras cidades do nosso entorno, né? Luiz Alves, Ilhota, todos fazem parte. Esqueceu de Brusque, não esquece de Brusque. Brusque, infelizmente, não faz parte da foto do Rio Itajaí-Sul, mas o Polotec foi fundado também por Brusque, também tem fundadores de Brusque, e Brusque está muito mais conectado conosco aqui, na nossa região, do que com lá Blumenau, que é da onde eles pertencem, né? Enfim, acho que tem uma pergunta lá, né? Pode falar. 1 minuto. Pergunta e resposta, por favor. A minha pergunta é relacionada a se há uma estrutura quando você entra com uma startup dentro. Você deu o exemplo de um aporte de 5 milhões que uma empresa recebeu, e ano passado cerca de 2 milhões de empresas foram fechadas. Muitas são MEIs. Eu queria saber como funciona, se uma MEI pode entrar no centro de inovações, se ela tem um suporte como o Sebrae está dentro do hub do centro de inovações. Como funciona? Obrigado pela pergunta. Do ponto de vista de infraestrutura dentro, as salas são mobiliadas, é a única coisa que a gente entrega. Obviamente que a gente também fornece lá
sinal de Wi-Fi, isso aí, nessas comodidades estão presentes. Do ponto de vista de fomento de financeiro, dinheiro, aí são os editais. O que eu posso fazer, nós estamos estruturando lá, está aí um outro desafio que a universidade pode nos ajudar, constituição do escritório de projetos. Porque se eu tenho um escritório de projetos lá dentro, eu consigo capturar recursos. E aí eu consigo, inclusive, ajudar a startup. Nesse momento, dia 27 agora, termina o edital da Tecnova, não sei se vocês ouviram falar. 30 milhões de reais sendo colocados pelo governo do estado para as empresas de Santa Catarina. Então, assim, para projetos inovadores em Santa Catarina, o ticket inicial é de 400 a 700 mil que você pode pedir. Então, você tem um projeto inovador que tem um potencial, a chance de você conseguir está posta. Então, a gente criando um escritório de projetos, eu consigo ajudar, inclusive, as startups a escrever projetos para os editais, porque nem sempre as pessoas têm a habilidade necessária para escrever. E se não tiver, o projeto às vezes nem passa no primeiro crivo, né? Não passa pela análise de viabilidade. Então essa é uma possibilidade de conseguir recursos para não ter esses fechamentos. E eu falei no início aqui que uma empresa que nasce lá dentro é como se tivesse aquele teste do médico, o Apgar, que ele vê lá o tons da pele, se chorou, se não chorou, né? Uma empresa que nasce dentro do centro de inovação, geralmente ela tem um Apgar próximo a 10 lá. Ela nasceu bem. Se ela nasceu lá dentro, a chance dela dar errado é bem reduzida. Então a ideia de estar lá dentro faz todo sentido na minha cabeça. Tu vai perder, ele tem uma confraria agora, vai perder o compromisso. Né? Então, para fechar, do que o Emerson só salientar, ele sabe disso, nós temos um evento da NET e do programa como um todo, mas a NET coordena, a coordenadora junto com o André, são coordenadores gerais do evento agora, e depois nós vamos ter a jornada, que também passou, e nós vamos fazer um dia no Centro de Inovação. As palestras que ocorrerão um dia da jornada serão lá apoiar. A Janaína teve a ideia e a gente tem que fechar aí. E o Piquet deve estar aqui para a jornada. Tá? Senão ele vai estar remoto. Ele co-orienta o trabalho da Janaína. Ele aceitou orientar, tanto que ela vai lá para coletar dados. Então eu acho que o entusiasmo que o Emerson tem do Elume traz, né, remete para nós também esse entusiasmo. Ficaria aqui, se não tivesse a confraria Vinho e Cordeiro, Vinho e Ovelha, ficaria aqui mais tempo. Então a gente queria agradecer a presença de todos, né, prestigiando um momento assim, bem bacana do Emerson, com o seu entusiasmo, contar sobre a história e tudo que está desenvolvendo. Então, Emerson, brigadão, leve um abraço apertado, né, já que ele não conseguiu o brinde para ti, o Jailson, que é o organizador do negócio, né? Então, um abraço, muito obrigado, em nome da Prof. Tati e da Prof. Rose, que são coordenadoras do programa, tá? E é você e o Edgó, né? Não é quem está tocando, é só você, Jailson? É a organização, então, ao Jailson aí que dá todo o apoio para a gente. Muito obrigado, fica com as palavrinhas. Os caras estão tocando aí no teu celular, já estão servindo o primeiro vinho. Bom, eu queria só encerrar agradecendo o convite, dizer que foi um prazer poder estar aqui falando com vocês, agradecer a presença de vocês, o tempo que vocês estão investindo aqui. Eu sei que também faz parte do processo, né? Cumprir alguns eventos, mas parabenizar pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu acho que isso, como eu falei no início, conecta a academia com o mercado. E qualquer iniciativa nesse sentido, ao meu ver, ela sempre vai ser muito bem vista, né? E vai trazer grandes resultados. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. E eu queria só depois disponibilizar, através do professor Rosseto, enfim, os meus contatos também. Vocês podem entrar em contato, né? Querem agendar uma visita, querem levar mais pessoas para lá, fazer lá uma comitiva, porque a gente pode ir lá fazer um giro pelo prédio inteiro, entender como é que estão distribuídas as startups, quem são as startups que estão lá dentro. Vocês vão gostar dos cases que estão lá dentro. Então, né, fomentem, né, que estejam outras pessoas e vocês também lá em algum momento, seja nesse dia 29, seja no hackathon. Uma hora organizar para ir lá, e vamos usar a palavra da moda, se demete, né? Se demete entre
entre as demandas e o que nós temos de potencial aqui, né, tudo, e lembrar que nós temos alunas do Proform também aqui na plateia, né? Emerson,